Bom dia, pessoal. Hoje está sendo um dia bonito. Os pássaros estão cantando, o céu está azul e estamos todos em casa. Eu vou começar uma série de vídeos sobre o romantismo, né? Talvez eu seja uma pessoa romântica, ali está a foto da Gabi, da minha esposa. E eu gostaria então de que todos juntos pudéssemos revisar alguns pontos que estávamos trabalhando na aula presidencial sobre esse amplo movimento que, de certa forma, pôs abaixo muitas das certezas que foram acumuladas pela tradição ocidental até o final do século XVIII e início do século XIX. Ancorando como base para o meu discurso, né, para esse vídeo, eu vou ter aqui com vocês esse livro do Isaiah Berlin chamado As Raízes do Romantismo. E eu sempre acho importante a gente poder definir o nosso arcabouço teórico, porque ele que vai dar materialidade, vai dar, digamos, vai estabelecer as relações que vão possibilitar com que nós nos relacionemos também com o conteúdo e a partir disso consigamos elaborar algumas interpretações. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber o que? Se nós formos adotar o Isaiah Berlin como nossa bibliografia principal, a gente tem que pensar em quem é o autor, qual é o título do livro e podemos também estabelecer algumas relações com qual é a editora, etc. e tal, já que estamos lidando com uma obra. O Isaiah Berlin é um autor do leste europeu, né? Ele nasceu originalmente em Riga, na Letônia, mas toda a sua carreira, né, ele passou na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países mais do bloco ocidental, digamos assim, né? Ele foi um grande teórico liberal. Muitos, como Vargas Llosa, João Pereira Coutinho, pensadores contemporâneos, digamos, mais atrelados ao liberalismo, tem o Isaiah Berlin como um dos seus mentores ou dos seus autores, né, de cabeceira. E esse livro, na verdade, são uma série de conferências que ele realizou sobre o romantismo. Essas conferências elas foram realizadas em 1965, antes de maio de 68, que é uma data em que vemos muitas das ideias românticas voltando à tona. E é uma série de conferências mais ou menos em 5 dias, e ele pensava depois, a partir delas, escrever um livro, né, mais definitivo sobre o assunto do romantismo. Porém, passou-se o tempo e esse livro não foi escrito. Então, tudo que nós temos são a recuperação dessas palestras e depois elas foram editadas e colocadas numa obra, né, em livro. O que eu vou dizer para vocês? Depois sabemos quem é o Isaiah Berlin, é importante sabermos qual é o título do livro, né? O nome do livro é As Raízes do Romantismo. Ou seja, ele não vai tratar do romantismo em um dado período posterior, né? Não vai ser um romantismo, digamos, em 1820, 1830, não vai ser um romantismo a partir de Napoleão, né? Que virou um grande mito, né? Um paradigma napoleônico dessa pessoa que poderia, a partir da sua força de vontade, impor essa força aos outros e a dominação dos outros. Ele vai buscar as suas raízes. Então a gente está mais nessa parte estrutural e a partir desse substrato o que isso vai potencializar para a sequência desse movimento que foi tão importante dentro da nossa cultura, né? Se nós podemos dizer que somos filhos ainda do século XIX. É no século XIX que permeiam as ideologias liberais, o marxismo, as ideologias, digamos, políticas nas quais nós cremos hoje, né? Século XIX conseguiu inventar valores que até hoje nós cremos, damos sentido e nos comprometemos, como a democracia, digamos assim, pelo menos a sua fase madura. Temos um processo de aceleração da Revolução Industrial, nós temos uma integração do mundo se dando a partir do mercado, do capital, temos também uma certa, não só prosperidades e crises econômicas, mas também o surgimento da classe burguesa com muita força, né? A burguesa já com uma classe dirigente desse período histórico. Por outro lado, temos também a figura do proletário que surge, que é oprimido, né, por essa burguesia, a cidade como concentração das grandes massas. Então nós estamos lidando também com um período em que a ideia da seleção natural ela ganha força, o marxismo científico ganha força,
o socialismo científico, digamos, tem o Marx o seu porta-voz, também ideias de raça, de determinismo, o racismo que depois vai eclodir no nazifascismo, ideias de coletividade, da nação mais forte que o soberano, ideias em disputa até hoje, né, surgem no século XIX, e esse é o paradigma que, digamos, boa parte da destruição do século XX, as guerras que tivemos, a cortina de fumaça, né, são fruto desse século. E eu acho muito interessante que nós estamos lidando hoje, então, talvez com um pós-tempo, né? Existiu um tempo que podemos contextualizar como a era clássica, o classicismo. Existe uma época de ruptura, que é o romantismo, e depois uma acomodação. E hoje a gente pode dizer que somos filhos desse movimento romântico, no que ele tem de melhor e no que ele tem de pior também, e vamos debater nessas sequências de vídeos sobre isso. Se o vídeo ficar chato, estamos todos em casa, vocês podem assistir outro vídeo no YouTube, põe o link, vocês podem ver um seriado e depois voltar para cá, tá? O importante é que a gente continue se comunicando. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma citação, né, desse livro, uma leitura desse livro no aspecto que ele trata da música, porque a música romântica ela é muito importante, né? A música em período, sim, tivemos, claro, o barroco, Vivaldi, Bach, né? Nós tivemos a época clássica com Mozart, Salieri. A música ela permeia muito, né, as ideias deste momento, mas a música romântica ela é diferente, porque a música romântica ela não precisa tanto, ela vai dar mais importância necessariamente ao instrumental do que sobre a letra, né? Muda um pouco isso. Não estou querendo generalizar, porque também temos óperas românticas, né? O Wagner, nós temos óperas totais, né? Com Wagner, óperas de uma grande violência. Porém, a música aqui, até certo ponto, ela sempre foi, digamos, uma desculpa para a letra brilhar, para o lírico brilhar, né? E agora a gente tem a melodia se sobrepondo sobre as palavras. A música, né? O mundo até o século XIX, o mundo clássico era um mundo muito do conteúdo positivo, da descoberta de leis que regessem as relações do ser humano com a natureza. E agora com o romantismo, só para a gente começar, porque nós vamos caminhar assim, em sentido a adjetivos muito abstratos, né, ao inefável, digamos assim, eu acho interessante a citação que o romantismo tem, ou que o Isaiah Berlin faz sobre a música romântica a partir das citações e da leitura que ele faz, né? Então, isso é muito diferente de Wackenroder, que escreveu nos anos de 1790 que a música, abre aspas, né, nos mostra todos os movimentos de nosso espírito desencanados, fecha aspas. Ou Schopenhauer, que diz, dois pontos, né, abre aspas, o compositor nos revela a essência íntima do mundo, ele é o intérprete da sabedoria mais profunda, falando uma língua que a razão não pode compreender, fechamos aspas. Nem a razão, nem qualquer outra coisa, esse é o ponto central do argumento de Schopenhauer, pois ele via a música como uma expressão da vontade nua, daquela energia interna que move o mundo, daquele impulso interno inexprimível que é a essência, para ele, da realidade e de todas as outras artes, até certo ponto tentam domar, ordenar, combinar, organizar e nessa medida penetrar, distorcer e matar. Essa é também a visão de Tieck e de August Wilhelm Schlegel, na verdade de todos os românticos, alguns dos quais gostavam muito de música. Há ensaios notáveis de Hoffmann, não só sobre Beethoven e Mozart, mas também, por exemplo, sobre o real significado cósmico, metafísico da tônica e da quinta, descritas como grandes gigantes com armas resplandecentes. Ele também escreveu um pequeno ensaio sobre o verdadeiro significado de determinada clave, digamos a clave de Lá bemol menor, ao que naquele período dificilmente seria escrito por um membro de qualquer outra nação europeia. Assim, a música é vista como algo abstrato, separado da vida, uma forma de expressão direta, não mimética, não imitativa e o mais distante possível de qualquer descrição objetiva de qualquer coisa. Então, eu quis falar sobre isso, né, para a gente ver parte da tônica romântica, né, esse uso dos exageros, de que existe um sentido oculto que o ser humano, a racionalidade humana não consegue agarrar, que nos escapa, e que é muito importante para o ser humano se botar a par com a natureza no seu aspecto criador, né, nesse fluxo, esse movimento ininterrupto, perene, né, esse fluir da vida, essa vida que pulsa, são coisas muito importantes pro artista romântico.
Vamos recuar um pouco para o Iluminismo e falar um pouquinho dele, né? O Iluminismo, de certa forma, ou o classicismo em si, ele é uma arte mimética. Eu acho que é importante a gente estabelecer o que é essa mímese, porque no momento ali, no final da citação, que ele fala que a música não é mimética, quer dizer que ela não imita. Até, digamos, o final do século XVIII, início do século XIX, o paradigma das artes era a mímese. Mímese é uma palavra grega que está presente na poética de Aristóteles e significa imitação, no seu sentido, assim, digamos, mais vulgar é imitação, né? Porém, a gente pode dizer que é uma representação das ações humanas. Aristóteles vai dizer que as artes poéticas, isso que significa as artes de expressão, né? As artes em que existe uma criação ou uma representação, elas são miméticas. A dança é mimética, a pintura é mimética, a poesia, né, que a gente teria assim, esse discurso tanto épico quanto lírico, são também criações, e dramático, são criações miméticas, né? O artista, ele imita a natureza, ele imita ações do ser humano na natureza, imita animais, imita paisagens, o escultor imita seres, né? Então, a arte até então ela se estrutura a partir de um ideal de que é importante imitar. O mais perfeito que um artista pode realizar é quão bem ele imite algo a partir de certas leis, né, de certas direções, de certas, digamos, uma gestalt, uma estrutura que ele possa replicar para criar o belo. É importante a gente saber isso porque eu falei de estrutura, né? Porque o iluminismo, até então, ele é um movimento que ele está por trás, que ele crê muito de que, na verdade, na busca racional pelo sentido das coisas. Eu falei em alguma aula que quem cria a história é o presente, olhando para aquele passado e de modo que ele consiga narrar esse passado para responder demandas, né? Seja uma resposta formal a demandas e problemas do presente. O historiador iluminista, ele olhava aquele passado e ele se fixava muito no clássico, né? Por isso que a gente tem a ideologia estética do neoclassicismo, o novo classicismo. Ele olhava aquele passado à procura dos grandes exemplos, né? Das grandes ideias, dos grandes filósofos, das grandes obras de arte, que pudessem nos dar, que pudessem servir de exemplo, de modelos de como viver bem, né? Há uma pergunta assim que estrutura boa parte desses pensamentos, que é: o que é viver bem? O que é viver com a dignidade? Existe uma ideia também de que a virtude é conhecimento. Então, o ser humano dotado de razão, ele deve procurar o conhecimento e encaixar, né, digamos, descobrir qual é o quebra-cabeças da natureza para poder viver uma vida feliz, contente, né, contemplativa. Eu gosto dessa palavra para o iluminismo porque é um movimento de contemplação muito grande. Para vocês terem uma noção disso, eu quero que vocês procurem comigo um quadro do Jacques-Louis David, chamado A Morte de Sócrates. Eu até coloquei aqui na minha janela do computador e eu acho esse quadro muito relevante daquilo que nós temos como uma obra de arte exemplar, modelar, né, do período neoclássico. Primeiro pela temática, né, digamos, o artista iluminista, ele volta à autoridade dos clássicos, né? Quem são os clássicos? Os autores da antiguidade, do Renascimento, ou seja, esses grandes vultos que criaram obras até então eternas, né? E ele tem que imitar essa autoridade. Seja imitando o estilo, os gêneros, né? Existe uma ideia de pureza de gênero. O iluminismo, ele vai olhar para Shakespeare com desprezo, porque o Shakespeare, ele seria muito vulgar, misturaria, digamos, o tom da comédia com a tragédia. Ele teria cenas cômicas nas suas tragédias, cenas muito líricas nas suas comédias. Ele faria também um espetáculo tentando agradar tanto aqueles que tivessem uma alta cultura, quanto também o povo, né, que estava ali para assistir a plebe. E essa mistura de gêneros não era bem-vinda, né, para os neoclássicos que estavam tentando ressuscitar a gramática de produção de conteúdo, produção de conhecimento artístico do Aristóteles, né, da antiguidade, os debates que estavam ali em relação à antiguidade e à mímese, né, os mesmos critérios. Tanto é que muitas das tragédias neoclássicas, elas repisam os mitos greco-latinos, e elas se dão muito na estrutura de 3 atos, que é uma estrutura que vem também desde aquela época, pelo menos 3 atos ou 5 episódios, né? Nós temos uma formalização da realidade muito grande nesse período. Vamos lá para o quadro do Jacques-Louis David, A Morte de Sócrates. Se vocês forem ver, nós temos então, eu gosto muito desse quadro.
Nós temos a função referencial muito presente aqui no classicismo, né? O que importa é o conteúdo, ao passo que a gente teria já no romantismo a função poética da linguagem ou a função emotiva, expressiva. O que importa é o compromisso pessoal do criador com o conteúdo, a distorção que ele produz a partir da sua subjetividade ou a criação das palavras, né? O verso, a poesia, aquilo que eu não consigo traduzir, aquilo que é único. Também um grande crescimento, um grande apelo à poesia lírica, porque a prosa ela é muito feita para o mercado e traduzível, ao passo que a poesia seria única, né, intraduzível, seria o compromisso mais fiel do poeta com a sua língua. Bom, voltando aqui então ao Jacques-Louis David, nós vemos nessa questão, nesse quadro do Sócrates, né, a morte de Sócrates, uma retomada de um evento da antiguidade. O Sócrates ele morre por cicuta, né, como está nos escritos do Platão, principalmente o Fédon e o Teteto, o Fédon, que narra a morte do Sócrates. Nós temos ali bem afastado, vemos que existe uma aglomeração, pelo menos de 3, né? Existem 3 pessoas perto dos pés de Sócrates. Temos também ao fundo 3 mulheres, seria a mulher dele, a Xantipa, que ele manda embora para não ver essa cena. De costas para Sócrates e até assinado ali, nós temos sentado, né, sobre uma espécie de banqueta, é o Platão. Por que o Platão? Porque tudo que sabemos de Sócrates, quase tudo, né, se dá a partir dos escritos platônicos, em que Sócrates opera como personagem, né, dos diálogos. Então a gente tem ele de costas porque é uma mentalização da cena, vocês vejam como o componente racional desse conteúdo, né, e a gente tem então essa projeção, ele está imaginando tudo. Sócrates nasce, de certa forma, da cabeça de Platão. Temos a tristeza dos discípulos ao redor de Sócrates que sabem da morte do mestre, né? Esse que está oferecendo a cicuta a Sócrates, por exemplo, não consegue nem vê-lo. Nós vemos o desespero daquele que está na parede e todos muito preocupados com a morte do filósofo, né? Desse grande filósofo. Mas Sócrates não está preocupado, essa é a questão, né? Sócrates ele está já apontando para cima, porque ele tem a teoria metafísica das essências, que é uma teoria platônica, né? Mas ele é porta-voz dela. Ele tem a teoria das essências, né? A alma é imortal, isso aparece muito bem no Fédon. O corpo e a alma, eles são indissociáveis enquanto vivo, mas na verdade existe uma ideia de que um é a parte perecível, que vai morrer, que é o corpo, e a alma é imortal, né? Então ele já está apontando para cima porque ele sabe que a realidade material é uma mera tradução pobre de um plano das ideias, em que existem as verdades, né, e perenes, e ele está indo para esse lugar que foi sempre, digamos, o ponto de chegada dos seus escritos, né? Ele tentou parir a verdade, o filósofo aquele que pare a verdade, que ajuda por meio da aporia, da dúvida, né, a forçar a rememoração desse plano anterior onde nossas almas estariam. Então ele é a única pessoa que está muito bem nessa cena, porque ele sabe que vai abrir mão de um plano de falsidade e ir para o plano das luzes, né, para esse plano idealizado da razão. É muito bonito ali no Fédon, o final do discurso do banquete, o final do discurso de Platão, que também é autor do banquete, em que ele pede que os discípulos sacrifiquem um galo asclépio, e isso é uma nota cultural de que só em situações muito felizes esse galo era sacrificado. Então nós temos uma espécie de regozijo com a morte, pois ela é abertura para a verdade, né? Falamos então bastante do Jacques-Louis David, outro quadro muito importante deste pintor que foi um revolucionário também da Revolução Francesa, que tem todo um substrato teórico iluminista, mas uma realização em descortinar depois muito romântico. É também a morte de Marat, que foi um dos foi um dos estruturadores da Revolução Francesa. Ele foi assassinado, ele tinha problemas de pele, né? Ele tinha uma doença de pele, e ele foi morto na banheira enquanto estava tomando banho com sais, minerais e agentes químicos para acabar, digamos, para o seu tratamento. É interessante porque vimos pela minha interpretação com vocês da obra do Jacques-Louis David sobre Sócrates, o componente ideal. Tá todo mundo sofrendo, Sócrates está ali bem confortável, né, enfrentando com coragem a morte, feliz, porque ele vai testar suas ideias, né, ele vai para o plano superior imortal.
Então, existe também dentro do neoclassicismo, dessa ideologia estética, digamos, do iluminismo, uma idealização, né? A natureza ela é perfeita, e quando ela não é perfeita, o artista tem que pintá-la na sua perfeição. Então, o Marat, naquele quadro que aparece ali assassinado, ele está extremamente bonito, né? Quase como um Cristo redivivo, sem a barba, uma pose heróica, porque não que ele fosse assim, mas é importante apresentá-lo assim, né? A gente tem que ter uma apresentação idealizada nesse ponto dos nossos sentidos. Ao passo que a concepção de mundo do romântico, Deus seria um poeta, um criador, e eu, para me igualar com essa criação, eu também tenho que me botar no lugar de inventar valores, inventar obras e viver o máximo possível parecido com essas obras, né? Então defender, digamos, uma ideia de compromisso com algo que pode não existir fora da minha cabeça, mas que eu me comprometo a executar aquilo, e a vida é uma criação artística e eu posso viver uma poesia em vida. A concepção iluminista de mundo é uma concepção cientificista, muito baseada nas ciências naturais. Isso quer dizer o que? Biologia, química e física, né? A gente pode pensar que Deus, ou motor da natureza, é um engenheiro que concatenou muito bem as peças, de modo que todos somos causa e consequência uma da outra. O ser humano ele está presente, inserido nessa grande moldura, na qual ele responde como causa e consequência dessa engrenagem. E nós usamos a razão para poder penetrar, né, nessa engenharia e descobrir os seus segredos e suas leis. É muito importante descobrir as leis de certo mecanismo, de certo fenômeno dentro do iluminismo, e depois replicar isso na criação artística. Isso significa o quê? Basicamente, a partir da leitura do Isaiah Berlin, ele vai repisar muito na ideia de que existem 3 axiomas fundamentais do iluminismo. Bom, basicamente também a gente pode pensar o iluminismo como essa estrutura que tenta colocar e avaliar e compor a realidade, né? A realidade ela não vai extravasar a estrutura tem que prendê-la e dar juízos de valor a ela. Mas seria o quê? Todas as respostas podem ser descobertas. Isso é uma questão. Usando a razão, o ser humano pode, por meio das leis físico-químicas, descobrir todas as respostas para todas as perguntas. Toda pergunta tem uma resposta. Se a pergunta não tem uma resposta, um dia saberemos essa resposta e encontraremos por meio da razão, do exercício dela. A razão é o grande órgão com o qual eu aprendo a realidade. 2. As respostas têm que ser verdadeiras. Então, usando a razão, eu tenho um modelo de que eu sempre vou chegar à resposta, e se ela tem validade, ela tem que ser verdadeira. E 3, que é mais importante, as respostas têm que ser compatíveis entre si, ou seja, tem que ter uma compatibilidade ideal. De certa forma, nós estamos lidando, encaminhando para um mundo que visa a unidade, né? Por meio não existe a ideia de felicidade parisiense deve ser igual à romana, à brasileira, a afegã, a persa, né, que depois vai se tornar iraniana, ou seja, a felicidade é uma só, não existe uma relativização das coisas. Por isso que também é um período que é muito antirreligioso, de certa forma, porque a verdade, a religião ela depende muito do quê? Eu posso ser católico, posso ser luterano, calvinista, judeu, muçulmano, existe uma particularização desses valores e todos disputam a verdade. Mas a verdade não pode ser incompatível entre si. Então precisamos chegar numa matriz em que a verdade seja una, tá? Então, digamos, de linhas gerais, eu estou tentando resumir, olha, um século de história. E eu não sou um historiador, eu sou basicamente professor e às vezes escritor. Em linhas grossas, eu estou tentando resumir isso. É muito difícil. A gente tem que perceber o quê? Que a história, além de ser feita pelo presente, né, ela também é bifurcada por textos, por versões. Então, eu gosto muito da metáfora dos óculos. Estamos tentando lidar com as lentes a partir das quais nós vamos ler o passado para entendê-lo e também saber usar os textos, né? Se me aparece um texto desse período, eu tenho que saber qual é a gramática de referência do pensamento dominante que estruturou aquele texto para poder julgá-lo, né? E ver sua validade com a contemporaneidade ou não. Tá, então o que a gente pode falar também? A arte feita, né, por meio dessas leis, ela era uma arte que também foi muito tida como superficial, como artificial, porque ela tem um retrato objetivo, né? Ela segue leis que são, de certa forma, externas ao artista. Eu vou adaptar a minha vontade criativa, criadora, a certas leis.
Por isso que às vezes a gente teve também aquele trabalho dos latinismos que voltam com muita força na expressão literária do arcadismo. Fugere urban, fugir da cidade, ir para o campo, para a natureza, que é o locus amenus, né, o lugar aprazível, agradável. Ter uma concepção de vida baseada também muito no carpe diem, que é colher, carpire em latim, é um verbo da agricultura, quer dizer colher. Então carpe é o imperativo, colha o dia. Isso é um verso do Horácio, poeta romano, que significa também carpe diem quam minima credula postero, colha o dia acreditando no mínimo no amanhã, né? Esperando o mínimo no amanhã. Uma concepção também do inutilia truncat, que é uma concepção anti-barroca, né? Acabar com aquilo, com os torneios de palavras, ir direto ao ponto, cortar as inutilidades. E temos, além desse latinismo, uma poesia feita muito a partir do campo, né? O pastoralismo. O poeta se figurava como pastor, possivelmente com um pseudônimo pastoril, né? Tivemos aqui pelo menos o Dirceu e o Glossete Saturno, que eram o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, que foram confidentes mineiros, e a partir desse cenário artificial era construída uma poesia, né? A poesia ela é muitas vezes impessoal, tentando não chegar a ser objetiva por si mesma e ser compreendida pelos pares em geral. Não era uma poesia que visava a comunicação direta com o criador, mas valendo enquanto conteúdo referencial externo a essa situação. Isso tudo vai ser posto abaixo, né? Agora a gente está, então, lidando com essa evolução cultural que foi o romantismo. Em primeiro lugar, o Isaiah Berlin ele vai ver as raízes do romantismo não necessariamente na França, em que já temos alguns pensadores que dispõem a isso, como o Diderot, que vê a criação artística quase como um mal. O artista ele é, digamos, um pardo criminoso porque está indo além da moral comum. Nós temos Rousseau também, que tem aquela ideia do bom selvagem, que o ser humano seria um bom selvagem, com uma criança inocente, a sociedade o corrompe, mas basicamente todas as ideias do Diderot, seja do Diderot, do Hume, seja do próprio Montesquieu ou do próprio Rousseau, elas são ideias iluministas, baseadas na razão, e de que eu, usando a razão ou não, eu vou chegar aos mesmos lugares, à verdade, né? Existe a mentira e a razão vai me levar a algum lugar que é o verdadeiro. Elas são, digamos, acabam produzindo rupturas ou rachaduras naquele grande palácio neoclássico, porém a gente pode dizer que eles continuam pensadores iluministas, principalmente Rousseau, porém muitas vezes o seu ímpeto já é um ímpeto romântico, né? A maneira como eles aprendem sensivelmente a realidade já é um ímpeto romântico. Bom, o Isaiah Berlin ele vai colocar o início do movimento romântico dentro, né, do contexto alemão. A Alemanha não era um país até então, mas mais ou menos um conglomerado de principados, ducados, seriam mais ou menos 200 ducados, né, que comungam na mesma língua que é o alemão. Temos a Prússia, temos a Áustria, né, temos diversos reinos dentro do que chamamos hoje a Alemanha ou a Áustria ou até mesmo parte da Suíça, né? Mas o que une eles é a língua, e eles saíram de uma guerra com a França onde foram derrotados, na qual foram derrotados, e o nome dessa guerra é a Guerra dos 30 Anos. A cultura alemã, séculos antes, né, do auge do iluminismo, ela foi uma cultura muito importante. Nós temos nesse território a Revolução Protestante, que, digamos, acaba com o monopólio da Igreja Católica e, de certa forma, também baseia as ideias, né, da modernidade dentro da Alemanha, com Martinho Lutero. Nós temos a música barroca com Bach, né? Nós temos, então, uma cultura que se impõe aos outros devido à sua sofisticação. Agora, a partir da Guerra dos 30 Anos, digamos, a cultura unificada, a cultura globalizante, né, a cultura que se vende como universal, mas a gente tem que ter cuidado que esse universal ele é sempre um local que acaba se propagando e tem essa ambição de que os valores desse local sejam também válidos para os demais lugares. Essa cultura, digamos, que se exporta é a cultura francesa do neoclassicismo. Nós temos a situação de uma Alemanha, de um povo, ou povos, com complexo de inferioridade devido à derrota nessa guerra. Nós temos também um movimento religioso que saiu do protestantismo, né, do luteranismo, mas tem uma concepção muito antidogmática da religião. A ciência ela estava vindo, né, e acabando com o terreno da religião, então uma reação mais obscurantista, isso surgiu, que é o pietismo, em que importa muito uma relação pessoal com o Criador, uma relação subjetiva
com o Criador, né? Isso passa por trás de toda a realidade objetiva, né? Dos próprios dogmas que tentam nas igrejas, digamos, racionalizar ou estruturar ou ritualizar a minha fé. Eu não preciso disso dentro do pietismo, eu posso ter a liberdade de me relacionar com o Criador do jeito que eu quero. E a gente então vê esse período, né, de uma grande interiorização, né? Enquanto nós temos o artificial, o tique, o objetivo, tudo aquilo que vira moda, né, que é, digamos, caricaturizado na sociedade francesa, que é a sociedade mais empoderada desta época. Na Alemanha a gente tem a figura da interiorização, da religiosidade, do subjetivo, de uma relação pessoal com as coisas muito forte. Está surgindo um movimento muito importante chamado Tempestade em Ímpeto, Sturm und Drang, que contém Schiller, contém o Goethe, o jovem Goethe, que vai fazer uma defesa da cultura popular, folclórica, particular, em relação, em detrimento com a cultura globalizada, universal, unificadora do iluminismo, né? Então nós temos assim uma política de certa forma de resistência, uma resistência espiritual, uma dominação cultural francesa que vem com muita força. Temos nisso também um movimento de 3 grandes pensadores que vão, digamos, gerar as ideias a partir das quais vai se estruturar esse movimento romântico, que é um movimento plural, tá? Existe o romântico progressista, romântico reacionário, romântico que vai ser egótico e vai tentar fugir da realidade, romântico que vai ser pragmático e vai querer justamente defender a bandeira, a pátria e fazer uma poesia voltada para a utilidade, para as crenças populares. Ou seja, o romantismo ele é extremamente plural e difícil de definirmos, né? A gente pode pensar nele como uma atitude, né, que se dá muito sobre a predominância da vontade, uma vontade aniquiladora que pode passar acima de tudo e se impor. Nós temos aqueles teóricos da vontade, né, muito inspirados por isso, Schopenhauer, Nietzsche. E também a gente pode ver uma certa força de tentar moldar a natureza. Quem é que, de certa forma, estrutura isso? Nós temos 3 pensadores relevantes segundo o livro. Um deles é o Herder, 3 falantes de língua alemã. E o Herder ele tem algumas teorias que são importantes da gente visitar. Ele fala da liberdade, né? Ele fala, do expressionismo, que a natureza humana precisa se expressar, ou seja, o ser humano precisa agir, precisa expressar a si mesmo, precisa ter um conteúdo interior e expressá-lo em obras, né, da forma essas coisas, sem ligar para leis, como no período anterior, sem ligar para moldes, mas que isso parta de uma expressão genuína da sua vontade. Nós temos também a teoria segunda do Herder, que é o pertencimento, que todos nós não criamos uma língua, mas pertencemos a ela. Então, por mais que eu me expresse, crie valores na língua alemã, eu estou comungando com os meus pares de uma língua comum, né? E esse pertencimento faz com que um alemão não entenda necessariamente todo o sentimento que possa estar no poema italiano. Da mesma forma que nós, brasileiros, ou falantes de língua portuguesa, não vamos entender um poema alemão na sua alma, na sua integridade, porque ele pertence a uma nação, né? Pertence a uma cultura definida. Nisso a gente pode pensar aquelas grandes palavras, aquelas pequenas palavras, né, que existem só na nossa língua e que não conseguem ser traduzidas para outra. E no português a gente tem a saudade, né? Eu já ouvi dizer, mas esse tipo de etimologia é poesia, né? É muita função poética, a gente cria, não quer dizer que seja uma base real, mas eu vou dizer que a palavra saudade, que é exclusiva do português, de certa forma. Nas outras línguas a gente tem a falta, né? I missed you, eu sinto a falta. Tu me manchi, tu me fazes falta no italiano, né? Hace falta em espanhol, a gente tem a falta, mas aqui a gente tem a falta e tem a saudade, que é outra coisa, né? O Fernando Pessoa diria que a saudade é um porto de pedra. E diz que a saudade seria uma espécie de sonorização onomatopeia do som do remo na água, né? Saudade. Saudade, que formaria esse sentimento muito dentro daquele contexto da expansão ultramarina de Portugal, em que as mães, as noivas, as filhas, as esposas, os velhos deixavam seus filhos e eles não voltavam, né, e ficava o sentimento de saudade. Falei isso só para dizer então que pertencemos a uma cultura que se traduz numa língua. Se eu escrever um livro, vai ser nessa língua, eu vou ser perpetuador inserido nessa cultura, e essa língua ela tem os seus valores. Chegamos daí na terceira ideia do Herder, que é fundamental para destruir o castelo de certezas iluminista, que é o seguinte: existe uma incompatibilidade entre os valores, existe o relativismo, existe uma pluralidade.
Se eu tenho uma cultura local, lembra, expressividade, pertencimento e compatibilidade. Se eu tenho uma cultura local e essa cultura é verdadeira, é digna, eu tenho valores que vão corresponder àquela resposta. Como viver bem? Eu tenho os valores da minha cultura. Eu tenho a minha religião. Cada um desses valores é autêntico em si mesmo. Só que um é incompatível com o outro. A ideia de felicidade ou de paraíso para um cristão, seja católico, seja crente, evangélico, luterano ou ortodoxo, até entre eles é diferente, mas é uma. É diferente da ideia do judeu, do muçulmano, do budista, do ateu, vamos ampliar. Ou seja, só que todos são válidos. Existe um compromisso direto dos seus crentes naquilo, que torna aquilo verdadeiro. E isso é incompatível entre si. Então não posso dizer que existem verdades universais. Não posso dizer que todas as verdades, para ser verdade, tem que ser compatível com os outros ideais. Por isso desmorona. E aí a gente vai chegar no outro pensador que é iluminista, tá? Iluminista, porém, as suas ideias vão gerar um desacordo, né? E vão impulsionar o romantismo posterior, que é o Kant. O Kant, ele vai ser o grande teórico da liberdade, da autoafirmação. E ele vai dizer que o ser humano, ele é livre. O Kant, ele era um teórico interessante porque ele é tanto seria hoje inimigo de um certo estado paternalista ou de bem-estar social que tiraria a liberdade do indivíduo para que ele pudesse ser assistido, né, a um estado paternalista, como também seria um inimigo ferrenho do capitalismo, do liberalismo, porque a exploração do ser humano pelo outro é a pior coisa que existe para o Kant, porque ela tira a nossa condição de autoafirmação e nos põe na condição de escravo, né, de escravo. Então a gente tem isso, o ser humano, ele vale pela sua liberdade, e essa liberdade, ela só tem mérito moral se eu puder realmente escolher o mal. Ou seja, pro classicismo era óbvio que eu escolheria o bem, eu tô orientado pela razão, eu vou ter o bem. E o Kant já diz, não, mas eu posso usar a razão e chegar ao bem, mas o meu mérito, eu só tenho mérito a minha escolha se o mal também pudesse ser um dado de escolha. Claro, o Kant é iluminista e sempre vai chegar ao bem. Só que percebam que essa liberdade, essa relativização, ela já causa fraturas no pensamento de que o ser humano está tendendo sempre para a mesma ação e escolher o bem. Ele vai dizer, não, eu me comprometo com a minha liberdade. A minha liberdade existe no compromisso. Isso é muito importante, o compromisso em Kant. Então, o meu compromisso é a minha capacidade de fazer escolhas e me comprometer com valores. Esses valores são extremamente, digamos, intrínsecos à sociedade humana. O Kant vai, de certa forma, desconsiderar a natureza, o Deus, como agente de valores e de verdade, porque eles seriam forças fora da sociedade humana. Então, o mérito da minha escolha não se daria no meio das minhas relações, mas aquilo que está exterior a elas, onde estaria a revelação. Para o Kant, todos nós, a cultura é fruto do esforço humano. Digamos, nós criamos as ideias. Ainda não está, digamos, eu acho bonito a gente fazer um link com a democracia, porque a democracia ainda não é uma ideologia, digamos, uma cultura, uma estrutura de poder, de administração dos conflitos predominante naquela época, mas hoje a gente dá vida pela democracia, a gente acredita que é o melhor governo, ou o pior, apesar de todos os outros, como muitos dizem, mas nós criamos valores de liberdade, igualdade, fraternidade, a partir dos quais nós pomos a vida, né? Porque nós nos comprometemos com eles. E aí está para o Kant a liberdade. Eu tenho a liberdade de comprometimento com dado valor. E se eu tenho uma força que se opõe a ele, seja um Estado, seja a exploração pelo capital, seja a exploração qualquer, ele está tirando a minha liberdade de me comprometer e está me determinando um comportamento. Isso daí seria, digamos, imoral, né? E a terceira grande ideia do Kant, além de liberdade e compromisso, seria a questão da natureza. O ser humano, ele faz parte da natureza, mas ao mesmo tempo ele está fora, porque ele pode moldar a natureza ao que bem quiser. O ser humano tem a liberdade de moldar a natureza. No edifício, no Palácio de Cristal, no quebra-cabeça, né, do iluminismo, onde eu decodifico as peças e monto o quebra-cabeça, o ser humano é parte da moldura. Agora o ser humano, ele na verdade se sobrepõe à natureza e pode moldá-la como bem quiser. Isso é uma violência que a gente faz, né, com a natureza, mas também vai dar um empoderamento muito grande ao ser humano. E depois disso tudo a gente chega no Fichte, que vai radicalizar duas das posições anteriores e vai dizer que se a liberdade é liberdade, ela é liberdade total, ela também é liberdade para cometer o mal.
né? Existe uma teoria da vontade em Fichte muito grande. Essa vontade ela não tem barreiras, e se ela enfrenta um obstáculo, ela tem que se impor. Existe também depois a cultura do nacionalismo, aquele pertencimento que nós estávamos falando do Herder. Ele vem com Fichte e ele vai dizer muito do valor da pátria, da nação, e que nessa luta de conflitos, os valores de uma nação contra a outra, a nação tem que se impor. A nação ela tem que ser uma força sobre as demais, né? Eu até em um certo momento peguei a citação disto sobre a nação, e é mais ou menos que a gente vai ver depois durante o nazifascismo, né, essa sobreposição da nação, e a gente vê as raízes do romantismo disto. Então, assim Fichte termina como um raivoso patriota e nacionalista alemão. Se somos uma nação livre, somos um grande criador empenhado em criar esses grandes valores, que na verdade a história impôs sobre nós, porque não fomos corrompidos pela grande decadência que se abateu sobre as nações latinas. Se somos mais jovens, mais saudáveis, mais fortes do que esses povos decadentes, e aqui surge de novo a francofobia, que não passam de restos do que foi sem dúvida uma bela civilização romana, se é isso que nós somos, então devemos ser livres a qualquer custo. E, portanto, uma vez que o mundo não pode ser metade escravo e metade livre, temos que conquistar os outros e absorvê-los em nossa textura. Ser livre é ser livre de obstáculos, ser livre é fazer a liberdade, ser livre é conseguir não ser obstruído por nada no pleno exercício de seu enorme impulso criativo. Assim temos o início dessa concepção de vastos impulsos coletivos para a frente, nacionalistas ou de inspiração de classe, uma ideia mística de homens criativamente lançando-se para a frente com o propósito de não serem congelados, não serem mortos, não serem oprimidos por qualquer coisa estática, seja a natureza estática, sejam as instituições, princípios morais, princípios políticos, princípios artísticos, ou qualquer outra coisa que não seja feita por eles e não esteja em processo de constante transformação fluida. Então, basicamente, vamos deixar esse primeiro encontro por aqui, né? Acho que a gente fez um bom panorama do que foi o iluminismo e as raízes do romantismo. Nos próximos vídeos nós vamos voltar mais na relação do romantismo em si mesmo, e também a herança romântica que nós temos na cultura hoje. E vamos tratar do romantismo do Brasil, das gerações, dos seus temas. Vamos ler poemas e tentar entender o que está por trás deles. Eu gostaria só que então ficássemos com esse encontro, com essa mensagem de que existe o predomínio da vontade, uma vontade que se impõe, né, um desejo de se impor. Existe uma ideia de que a arte é pessoal, existe então não é mais, ela não vale como referencial, como baseado em leis de composição, mas existe um vínculo profundamente ativo do sujeito criador com aquilo que ele cria, com a obra, e essa obra ela tem também impacto pessoal no receptor, e existe a comunicação entre o artista e o seu público. E, de certa forma, a gente pode dizer também que existe uma ideia de que de fuga das estruturas, né? Nós temos que destruir as estruturas, sair, porque a natureza pulsa, existe uma força oculta, difícil de capturar, e que a gente que muitas vezes nos leva ao desespero de tentar chegar ao infinito, ao imponderável, ao inalcançável. Porém, isso existe, isso é dado, e o artista ele muitas vezes tem que saber transmitir essa pulsação, transmitir o fluxo. A vida é criação seja de valores. Eu posso ser um artista na minha própria vida, né? Inventar os valores que eu vou me comprometer e seguir, mas eu também posso capturar a pulsação da natureza e reproduzir o seu movimento, né? E chegar a uma força selvagem, primitiva, primal, muito grande, muito expressiva, de que até então era inaudito, né? É inédito. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Se ficou chato, vocês sabem, vocês podem intercalar outros vídeos. E tema de casa, por favor, vejam pinturas do Turner e Delacroix. Falaremos mais sobre isso em seguida. Obrigado.